Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu e o Zé só vivíamos brigando. Estávamos numa pindaíba que, olha, parecia não ter fim. O Zé era um marido fantástico, mas não sabia administrar nada no que caía nas mãos dele. E eu não entendia, sabe, para onde ia o dinheiro. E aquilo acabava com a nossa paz. Todo mês era a mesma coisa, as mesmas contas, o mesmo pedido de empréstimo para minha sogra. E ela sempre com aquela cara feia, perguntando quando a gente ia sair daquela vida. E eu ficava roxa de vergonha. Primeiro, porque eu não gostava de pedir emprestado, mas não tinha o que fazer. Eu não trabalhava por conta de um problema na coluna. Eu só recebia mesmo o meu auxílio, que mal dava para o básico. E às vezes a gente comia puro, sabe? Só o triste arroz com feijão, sem nenhum chuchu para alegrar a vida. E chegou ao ponto da gente só discutir. Nós discutíamos muito porque o Zé achava normal faltar o leite, o arroz, o café. E ia pedir tudo na casa da mãe dele. E eu ouvia pelo quintal a minha sogra reclamar que fazia as compras e o Zé pegava tudo. E eu falava com o meu marido, mas ele, não ouvia. Dizia que quando a gente estava bem de vida, a mãe dele usufruía de tudo e não reclamava. Custava agora ela ajudar um pouco? Enfim. Olha, o meu filho Leonardo estava com 16 anos e, vendo a nossa situação, começou a trabalhar para ajudar. E mesmo assim, as coisas em casa continuavam igual. Bom, um dia, mexendo nas coisas do Zé, eu descobri onde ele gastava o dinheiro. Em jogos de azar. O meu marido era viciado e comprometia todo o salário. Olha, foi aí que eu entendi o porquê do nosso dinheiro nunca render. E eu esperei o Zé chegar do trabalho naquele dia já pronta para estourar. Mas, conforme as horas foram passando, eu fui sentindo uma calma estranha, sabe? Só que quando ele abriu a porta e falou: "Querida, cheguei!", toda aquela paz sumiu e eu rasguei o verbo. Eu me senti atraída, sabe? Poxa! O homem com quem eu era casada há mais de 16 anos tinha um vício e eu não sabia. O meu marido tentou disfarçar, dizer que aquelas cartelas, que aquelas apostas não eram dele. Mas não teve jeito e ele acabou confessando. Inclusive, disse que também estava devendo dinheiro para o banco para alguns colegas de trabalho e ainda tinha um agiota na jogada. E depois de saber de tudo isso, parece que as portas se abriram e todo mundo que o Zé devia começou a bater na minha porta. Primeiro vieram as cartas do banco, depois os telefonemas, os colegas de trabalho passaram até a mandar recado, a cobrar em frente da empresa. E o pior foi quando o agiota apareceu e deixou claro que se o Zé não pagasse, a conta iria vir de um outro jeito. E sabe, dentro de casa, o clima era de sufoco. Armário vazio, a minha sogra reclamando das contas atrasadas. E aí eu conversei com a minha irmã. Comecei a trabalhar na oficina de costura dela como ajudante. Pelo menos
Assim entraria um dinheirinho extra, mas parecia que eu enxugava gelo. O dinheiro nunca dava. E o Zé, em vez de parar, se afundava ainda mais. Prometia que ia largar o vício, mas bastava aparecer um jogo, um baralho, uma aposta qualquer. Pronto. Ele já estava lá de novo, gastando o que não tinha. E foi assim que a nossa vida virou um ciclo de dívidas, brigas e humilhações. Olha, o agiota não matou o meu marido, mas deu uma surra tão grande nele que o Zé dormiu por 2 dias direto. Além disso, ele levou a mobilete do meu filho, que naquele momento era a única coisa de valor que a gente tinha. Inclusive, o meu menino ficou arrasado porque usava mobilete para trabalhar e, claro, ajudar em casa, mas com tudo isso, o Zé não criou jeito, pelo contrário, ficou ainda pior. E diante disso, a minha sogra sugeriu que a gente internasse o Zé numa clínica. Mas eu custei acreditar, sabe, que existia tratamento para as pessoas que jogavam, porque na minha cabeça, clínica era só para quem bebia ou usava drogas. E com o tempo, eu vi que não dava mais para adiar. As dívidas só cresciam, a vergonha aumentava e dentro de casa eu não tinha paz. Porque o Zé já não era mais o mesmo. Ele andava batido, nervoso, não parava em lugar nenhum. E quando recebia o salário, sumia com o dinheiro em poucas horas. E foi aí que eu aceitei a ideia da internação. Olha, não era fácil admitir, mas ou eu ou ele recebia ajuda. Ou a gente ia acabar destruindo o que ainda tínhamos. E a minha sogra começou a correr atrás. Conversou com gente que já tinha passado pelo mesmo problema e descobriu clínicas especializadas que tratavam também do vício em jogo, porque a mente viciada não escolhe a droga. Pode ser bebida, pó ou aposta. Olha, e levar o Zé para a clínica foi complicado. Ele não aceitou. Dizia que a gente estava inventando, que queríamos deixar ele louco. E o meu marido ficou escondido por 2 dias. E quando apareceu em casa, os rapazes já estavam esperando. E mesmo contra a vontade dele, a gente não recuou, sabe? Ou era ele, ou era nós. Bom, e na clínica, os médicos foram claros desde o começo. Disseram que o vício em jogo era uma doença como qualquer outra dependência, que o cérebro criava a mesma compulsão de quem bebia ou usava drogas. Explicaram que ele iria ter crises, que iria negar, que ia se revoltar, mas que era parte do processo. Falaram também que a família precisava entender que não adiantava só internar, mas era preciso dar limites, não acobertar dívidas, não cair em chantagens emocional. E se a gente cedesse, todo o tratamento iria por água abaixo. E o Zé passou a ter acompanhamento psicológico todos os dias. Tinha horários rígidos, tarefas simples para ocupar a mente e momentos de terapia em grupo com outros internados. Os médicos nos avisaram que a recuperação não seria rápida, que as recaídas poderiam acontecer, mas que cada pequeno avanço já era uma vitória. Para nós da família, não era fácil ouvir aquilo, sabe? A sensação de carregar uma cruz pesada, mas ao mesmo tempo, a gente sabia que, se não fosse aquilo, o Zé não teria chances. E cada visita era uma tortura, gente. O Zé fazia realmente chantagem. Falava que ia fugir, que não aguentava mais.
e tanto eu quanto a minha sogra ficávamos com o coração na mão em ver ele chorar. A vontade era de tirar ele dali da mesma hora, mas a gente lembrava das palavras dos médicos, que se cedesse, tudo iria por água abaixo. E ele se agarrava a qualquer desculpa para tentar sair. Dizia que estava curado, que estava bem, mas era só conversa de dependente. E a gente ia embora das visitas com a alma arranhada, mas firme na decisão de não recuar. E as crises do meu marido eram fortes. Tinha dias que ele quebrava tudo no quarto. Gritava, xingava, dizia que a gente tinha acabado com a vida dele. E os médicos explicavam que aquilo era abstinência do jogo. A mente dele estava pedindo a mesma descarga de adrenalina que ele encontrava nas apostas. Dizia que era esperado e que fazia parte do processo. E com o tempo, as crises foram ficando menos intensas. E no lugar da raiva, começaram a aparecer silêncio, choro, e os médicos diziam que aquilo já era sinal que ele estava começando a encarar a realidade, reconhecendo que tinha feito o buraco onde tinha se colocado. Olha, era um processo lento e doloroso, mas a gente via até uma chance de mudança. E aos poucos ele começou a ouvir mais os terapeutas. Participava das rodas de conversa mesmo contrariado e algumas vezes até compartilhava as suas histórias. Olha, a ficha dele foi caindo devagar e quando percebeu que ali dentro não era só ele, que tinha gente viciada em bebidas, em drogas, em jogo, todo mundo preso pelo mesmo tipo de corrente. E os médicos diziam que era nesse ponto que o tratamento começava a funcionar. Porque o Zé já não falava mais só em sair, já não implorava para a gente tirá-lo dali. Ainda reclamava, claro, mas dava sinais de estar pensando, porque ele perguntava do filho, do cachorro, do gato, do pé de limão que tinha no quintal. E foi nesse momento que os médicos reforçaram para nós que o tratamento, claro, não era um milagre, mas já estava surtindo efeito. E assim os meses foram passando, até que um dia recebemos a notícia que ele teria alta. Bom, e o meu marido saiu da clínica. Ele parecia até um outro homem, sabe? Mas dentro de mim havia um medo enorme, porque eu queria acreditar. Mas ao mesmo tempo eu sabia que o vício não sumia de uma hora para outra. Os médicos tinham me avisado que a família precisava ficar atenta, que recaídas eram possíveis e que o apoio seria fundamental. E nos primeiros dias ele se manteve quieto, dormia muito, ajudava nas pequenas coisas, tentava até mostrar um serviço. E eu observava tudo, cada passo, cada olhar, com medo de ver o mesmo ciclo recomeçar. E o meu filho também ficava de olho, sabe? Na verdade, a família toda, porque todos queriam ver o Zé bem. E com o tempo, a rotina foi voltando. E o Zé voltou para a empresa onde trabalhava. E começou a participar das reuniões de apoio indicado pela clínica. Bom, um dia, enquanto eu voltava do trabalho, eu passei em frente ao barzinho que ele fazia o jogo do bicho. E aí, aí eu vi o meu marido sentado lá. Nossa, eu congelei. Ele estava numa cadeira conversando, rindo, alegre. E na hora eu pensei, pronto, ele já voltou para as apostas. Olha, eu fiquei completamente desnorteada, sabe?
Eu fiquei ali pensando, todo o nosso esforço tinha sido jogado no lixo. E quando eu atravessei a rua, o Zé me viu e veio na minha direção, dizendo que tinha passado ali só para dar um oi para os colegas, e seguimos juntos para casa. E quando ele foi dormir, eu revirei a carteira, os bolsos, procurando algum bilhete, algum sinal de recaída. Mas, para minha felicidade, eu não encontrei nada. Olha, sinceramente, viver ao lado de um homem que já foi dominado pelo vício é carregar sempre uma ponta de insegurança. E eu não conseguia relaxar, porque qualquer atraso do Zé era motivo para minha cabeça girar. Qualquer conversa dele na rua já me fazia desconfiar. Se ele saía com dinheiro no bolso, pronto. Eu já pensava que ia sumir numa aposta. Era como se eu tivesse virado vigia dentro da minha própria casa, porque eu olhava a carteira, revistava bolso, desconfiava até de um pensamento. E isso me consumia, porque ao mesmo tempo que eu queria proteger a família, eu também sabia que ninguém aguenta viver debaixo de desconfiança o tempo todo. E com o passar do tempo, eu percebi que eu precisava escolher. Ou eu continuava prisioneira do medo, ou aprendia a confiar de novo. E foi difícil. Mas aos poucos eu comecei a soltar as rédeas e acreditar que o tratamento tinha dado frutos. E nesse processo, eu descobri que a confiança também é uma decisão. E eu decidi confiar. E isso foi libertador, não só para ele, mas para mim também. Bom, um dia o meu marido chegou em casa e entregou o salário inteiro nas minhas mãos. Disse que ainda não estava pronto para ter sequer um centavo no bolso e pediu para que eu cuidasse de tudo. E naquele momento eu percebi que o tratamento realmente tinha deixado marcas boas. O Zé estava reconhecendo a sua fraqueza, admitindo que precisava de limites. E isso era um sinal claro de mudança. E vivemos assim, até que ele realmente tivesse o domínio sobre o vício. E com o tempo, a confiança voltou, as responsabilidades também. Hoje, o meu marido controla todas as finanças de casa e todas as contas estão em ordem. Olha, a história do meu marido lembra que ninguém está livre de cair, mas também que ninguém está proibido de levantar. O vício não precisa ser o ponto final. Sempre existe a chance de recomeçar, sempre existe a possibilidade de cura. O Zé venceu a batalha mais difícil, não contra os outros, sabe? Mas contra ele mesmo. E eu aprendi que vício nenhum é mais forte do que a decisão de mudar. E quem já viu uma família ser destruída por apostas sabe muito bem. Confiança quebrada demora para voltar, mas quando volta, transforma.